E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje minha convidada é ele, Renan Wayne. Muito obrigada por ter vindo, estou super feliz. E a gente vai bater um papo diferente, galera. Não trouxe ninguém que fala disso aqui ainda. Primeiro eu vou fazer uma apresentação dele que eu escrevi. Eu escrevi Caraca, tô aqui. até nervoso aqui. O que será? O Renan é life designer, mentor de vida, empresário, marido da Gil Wayne e pai da Baby Vicky. É isso aí. Pra quem não sabe, a Gi foi a primeira convidada desse podcast, então depois que acabar isso aqui, volta lá e assiste o dela, né? Boa, é isso aí. Bom, vamos voltar no tempo, lá Vamos atrás, lá. pra gente contar da sua vida e chegar no atual agora. Você era um jovem garoto, lá no ensino médio e tal. O que você pensava de fazer da vida? Tipo, de faculdade e tal? Cara, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Cat. Tô Imagina, muito feliz, né? é um Primeiro, prazer. primeiro podcast aqui presencial. Cara, é um prazer estar falando com você. Uma amiga incrível que a gente tem. Cara, o que eu pensava, assim, acho que naquela época eu só pensava em ir pra escola, bagunçar, zoar. E eu costumo dizer que a minha vida, de fato, profissional começou quando eu comecei a trabalhar como agência, né? Porque numa agência eu trabalhava com projetos digitais e, cara, cada hora era um projeto diferente. E ali eu fui conhecendo várias referências, descobrindo o que eu gostava, mas principalmente o que eu não gostava. Uhum. Então acho que esse foi um grande diferencial assim para minha vida, tipo, saber primeiro o que eu não queria, que tipos de projetos eu não me interessava, em que áreas que eu não gostava. E ali eu comecei, opa, peraí, eu gosto de comunicação, eu tenho uma inclinação para isso, então vou explorar um pouquinho mais essa área. E aí fui trocando de trabalho, fui buscando outras oportunidades, Sim. até chegar nessa oportunidade de life designer. Eu tive essa sensação também quando eu tava no fim da faculdade ali, quando eu me formei, que eu trabalhei em agência, eu acho que eu aprendi mais naquele momento sobre o que eu não queria do que o que eu queria, Exatamente. assim. Eu olhava pra algumas coisas e falava, gente, isso não tem nada a ver Nada a comigo, ver. tipo, o que que eu tô fazendo nesse local, assim? E na maioria das vezes isso é o mais importante, né? Eu acho É, que a gente, hoje conversando com amigos, com pessoas, né, aquelas conversas informais ali, eu vejo uma preocupação muito grande das pessoas quererem a qualquer custo descobrir logo o que quer fazer pro resto da vida, né? O tal uhum, propósito. E eu falo, cara, às vezes não é por aí. Se sim, você souber o que você não quer, já é um ótimo começo. Com o tempo, essas coisas vão clareando e elas vão aparecendo de forma natural, né? Eu sim, acho que total. a jornada se torna mais prazerosa por conta disso. E eu acho que é aquela coisa que todo mundo já falou, né, mas que a gente é cobrado muito cedo sobre decidir o que a gente vai fazer o resto da vida, né? Demais. E num momento em que a gente não tem ideia direito o que a gente tá fazendo da vida e tal. Exatamente. Imagina, eu com 17 anos não tinha a menor ideia do que eu queria pra minha vida. Fui pra um caminho que foi fazer moda, que foi onde eu conheci a Gi e tal, mas no primeiro ano eu descobri que, tipo, não, eu só gostava de moda, não queria fazer aquilo pro resto da minha vida. Sim. Aí mesmo depois, tipo, foi pra publicidade porque, você é uma menina comunicativa, etc e tal, tipo, tem que ir pra uma das áreas de As pessoas já, comunicação. já, já, já comentavam isso de você, né? É. E aí fui, mas também não era Legal. bem aquilo, né? Tipo, aí ao longo da vida realmente eu fui encaminhando, né, Você vai se pro... encaixando, né? Vai aparecendo ali aqueles caminhos. É isso aí. Sim. Primeiro, acho que pra gente conseguir depois entender como é que foi esse seu caminho, explicar pra galera o que que é o life designer, o que que você faz, pra Legal. galera poder entender melhor. Cara, o life designer, ele é um planejador de vida, né? Na verdade, é Uhum. um nicho de mercado que eu acabei criando, né? Ou, né, coproduzindo aqui no Brasil. Uhum. Ele é uma profissão já um pouco conhecida nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, desconheço algum profissional que faça esse trabalho de planejamento de vida. E o que é esse planejamento de vida? Eu entendo da pessoa onde que ela quer chegar, quais são os objetivos que ela tem, quais são os sonhos que ela tem. Dentro desses sonhos que ela tem, né, por que que ela tem esse sonho? Também é importante entender o porquê para saber o quanto ela está disposta, né, de fato a alcançar esse objetivo. Depois dessa fase, a gente vai para uma segunda fase de entender quem ela é, qual que é a identidade dela, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, enfim, tudo que diz respeito ao presente. E aí, agora que a gente entende o presente, né, de onde que ela está e para onde que ela vai, que é o destino, fica muito mais fácil a gente traçar o que eu chamo de rota. E a gente conecta um ponto no outro e eu consigo criar um plano de ação para que ela consiga atingir o objetivo que ela tem.
em 4 áreas da vida: saúde, relacionamentos, trabalho e espiritualidade. Então é um trabalho 360 na vida. Eu entendo a vida dela como um todo. Em cima disso, eu projeto um plano de ação para que ela consiga viver uma vida coerente com aquilo que ela sempre quis. Sim. Então, vou te dar um exemplo. Tem pessoas que falam assim, poxa, eu tenho uma habilidade com vendas, né? Então, sou um ótimo vendedor. Tá bom, legal, você é um ótimo vendedor, mas dependendo do lugar que você trabalhar, você vai ter que vender algo que você não concorda. Você não gosta, você não tem prazer em vender aquilo. Faz sentido você dedicar 8 horas do seu dia num trabalho que, beleza, tem a ver com o seu talento, mas por outro lado você está vendendo algo que você não acredita. Então, opa, peraí, já descobri que é vendas, mas não necessariamente nesse produto, nesse serviço. Tá. Então eu consigo realocar a pessoa em outra área, né? Quando eu falo realocar, é estabelecer um nível de consciência na pessoa para que ela consiga fazer essa mudança de carreira e ela consegue se posicionar e ter um pouco mais de qualidade de vida naquilo. Então eu alinho o trabalho profissional dela com aquilo, os valores e princípios que ela tem. Eu penso também na saúde, por exemplo, será que esse ambiente que ela está procurando, ele é um ambiente tóxico ou ele é um ambiente mais saudável de se trabalhar? Então eu vou coletando essas informações e em cima disso eu crio esse plano de ação nessas 4 áreas. Tá, Então, legal. mais ou menos é isso. Então é um trampo muito individualizado, né? Totalmente. Porque cada um te traz uma história, uma bagagem, uma coisa diferente ali pra você fazer, né? E é justamente o que eu mais gosto, assim, né? Conhecer histórias, pegar referências diferentes. E no final é engraçado que as pessoas, elas venham fazendo esse trabalho e tem uma expectativa muito grande de que eu vou saber tudo, eu vou trazer todas as respostas. Eu falo, cara, eu sou o que mais está aprendendo aqui, né? Eu sou o que mais está buscando referências e cada história que eu ouço, cada aluno que eu atendo, eu vejo que, cara, eu tô no lugar certo. Tipo, é como se fosse confirmando que é aquilo mesmo que eu vim para fazer aqui nesse mundão, entendeu? Ah, isso é incrível, né? Então é muito Quando a legal. gente se encontra, né, no que a gente É isso faz. aí. Seria o mesmo que É muito você tá aqui incrível. me entrevistando, cara. É Dá pra muito ver na sua legal. cara que, meu, você nasceu pra isso. Eu gravei um vídeo esses dias falando, tipo, do quanto o podcast me ensina, né? E aí a galera falou, não, mas por quê? Eu falei, gente, porque eu entrevisto cada um de uma área, com uma história, com uma vida e tal. E eu aprendo muito, muito, muito mesmo, assim. Até falei, muitas vezes eu entrevisto amigos, tipo, né, como no seu caso, só que, cara, sei lá, a gente já teve trocentas outras conversas de Sim, vida, e de repente aqui você traz um ponto que eu falei, nossa, nunca ouvi ele falar sobre isso e tal. é isso aí. É muito, muito legal. E você sempre teve essa sensação de que você tava no mundo pra ajudar as pessoas, tipo? Cara, assim, sempre acho que Sempre é não. muito longe, né? Sempre é muito tempo, mas eu, sei lá, de 10 anos pra cá eu comecei a estudar muito, não sei, eu não me recordo exatamente qual foi o gatilho, qual foi o momento. Eu tenho alguns flashes de que foi quando eu comecei a refletir um pouco sobre a minha vida com a Gia, assim, né? Quando a gente, há 7 anos atrás que a gente se conheceu, e que eu entendi que de fato, cara, ali tinha alguma coisa diferente que não era só uma ficada, né? E ali a gente começou a ter um senso de família muito forte. Eu falei, cara, peraí, o que eu ganho hoje não vai me levar para o lugar que eu quero. A vida, as amizades que eu tenho hoje Não vamos levar. não são as pessoas que têm os mesmos objetivos que eu, os mesmos valores que eu. Preciso fazer algo diferente, né? Então eu acho que ali despertou mesmo uma vontade de querer fazer coisas diferentes. Comecei a estudar, lia, sei lá, acho que uns 20, 30 livros por ano. E eu comecei a aprender coisas, eu falava, cara, peraí, isso aqui sempre esteve disponível, eu nunca sabia, Uhum. né? E à medida que eu estudava, eu falava, cara, eu preciso passar isso para as pessoas. É quase Tá. como se você estivesse descobrindo algo precioso, né? Uma joia preciosa e fala, meu, as pessoas precisam conhecer isso aqui que eu estou descobrindo. E ali eu comecei a despertar em mim uma necessidade de ajudar as pessoas e passar conhecimento. No início foi para eu me desenvolver, para eu testar minha capacidade de comunicação, testar alguns métodos, algumas ideias que eu tinha, e os resultados foram aparecendo, né? Então a gente testava com alguns amigos, com algumas pessoas, conversava muito com a Gi sobre alguns aprendizados que eu tinha, e eu falava, cara, peraí, isso aqui tem algum valor. Né? E aí veio a pandemia, né, no caso, acelerando muito esses trabalhos na internet, né, infoproduto. Eu falei, cara, eu acho que é uma oportunidade de colocar essa mensagem na internet, ganhar um pouco mais de escala
E, cara, a coisa deu muito certo. Hoje já são mais de 260 alunos ativos, Caraca. né? E mais de 612 pessoas já cruzaram a minha mentoria e mais de 1.000 atendimentos. Então, É assim, muita coisa, né? uma galera legal aí. Lógico, é só um começo de trabalho, tem muita coisa Claro, pela muita coisa frente. pra. Mas é isso, a cada atendimento ali eu falava, eu nasci pra ajudar, sabe? Eu tenho muito isso forte, assim, comigo. Sim. E como é que funciona praticamente, assim, tipo, eu vou lá, te procuro, porque eu imagino também que as pessoas devem te procurar em diversos momentos da vida, né? Sim, Tipo, ou tô aqui no começo, não sei pra onde ir direito, não sei como focar, como seguir, ou sim, já trilhei alguma coisa, quero fazer uma mudança, também não sei, imagino que devem ter momentos sim, diferentes que as pessoas te procuram, né? total. E como é que é, tipo, praticamente? Vou lá, te procuro, falo, Renan, tô perdida. Oi, tudo bem? Não sei o que Adoro, faço. adoro. A gente não fica feliz com esse cenário, mas assim, é de fato é onde a Mas gente é tem a dali, né? oportunidade de fazer o nosso trabalho, é isso aí. Aham. Cara, tudo começa com uma fase que a gente chama de anamnese, né? Entender exatamente tudo que já passou, os principais eventos que já aconteceram na sua vida, eventualmente que gerou algum tipo de trauma também, que a gente sabe que isso é super comum. Então, é basicamente pergunta, pergunta, pergunta. Lógico, a gente tem uma metodologia para saber quais são as perguntas certas, afinal de contas, a gente não tem o dia inteiro para falar com a pessoa, né? Mas a gente faz eu me preparo para fazer as perguntas certas para ter uma leitura fiel do momento que a pessoa está vivendo. Aí depois que eu entendo exatamente esse momento dela, eu falo, legal. Então, deixa eu te fazer algumas perguntas para confirmar se o que eu estou entendendo realmente faz É isso sentido. aí, aham. E aí eu confirmo, e depois que eu tenho essa confirmação, aí sim eu crio um plano de ação com ela. Falo, ó, já entendi seu cenário, seu problema é isso, por conta disso, disso, disso. Eu vou te passar um teste, você vai entrar na minha mentoria, eu vou te explicar como vai funcionar a minha metodologia. A gente começa com esses testes de perfil comportamental, que é um outro tema que eu acho que é fundamental para criar esse plano de ação para a pessoa fazer a mudança na vida dela. E aí sim a gente começa a fazer as mudanças de fato, né? Então, primeiro é entender, confirmar e aí colocar a mão na massa e praticar o que tem que ser feito. Sim. E você me disse que são 4 pilares do quais São você. três 3 pilares, que pilares. eu chamo de destino, partida e rota. Tá. E na verdade o insight disso é até curioso, né? Uma história legal de contar, que eu tava no Uber e aí eu percebi que toda vez que eu ia pedir Uber eu colocava primeiro o destino, né? Para onde eu tava indo. Aham. Legal. E aí depois que você coloca o destino, qual que é a próxima etapa? Ver de onde você tá Partida, indo. Aham. né? De onde você tá partindo. Aham. E o aplicativo ele traça o quê? Uma rota. E eu Caraca. falei, caramba, meu, peraí, isso aqui faz sentido. É, E aí ele fala que o horário faz que você todo vai chegar sentido. é, sei lá, 7h12. Você chega 7h10, 7h15. Eu falei, cara, isso aqui faz sentido. Toda vez que você planejar para onde você vai, que é o seu destino, ter clareza de onde você está partindo e traçar uma rota, né, ainda que você não tenha garantia de que é a única rota, é a única possibilidade, mas ter vamos dizer assim, um caminho a percorrer já é alguma coisa. E a coisa dá Sim. certo. E eu comecei a ver que na minha vida tudo que deu certo foi de uma certa forma seguindo essa metodologia, só que antes eu não sabia que existia isso. Uhum. E eu falei, cara, peraí, é verdade. Inclusive, meu próprio relacionamento foi assim. Eu já tinha clareza dos valores que eu esperava numa mulher. Não sabia que ia vir algo tão especial, Ela tá mas atrás das câmeras, gente. Ela tá pulando é ali isso. agora. Hoje eu tô romântico. Então, assim, mas de uma certa forma até isso foi planejado. O meu trabalho, todas as mudanças que eu fiz, todas elas foram planejadas. Aí você vai perguntar pra mim, pô, Renan, mas tudo na sua vida é planejado? Nem sempre, mas eu acho que é importante ter um plano. Se as coisas vão Sim, eu acontecer daquele concordo. jeito, a gente nunca sabe. Mas até o Uber ensina, né? O que É. acontece se tem um imprevisto? Você recalcula a rota. Não, eu concordo total. Eu penso muito parecido e tal. E eu, às vezes, tipo, converso com outras pessoas e as pessoas, não, eu não planejo o que eu tô fazendo, eu só vou vivendo. Gente, aquilo começa a me dar uma palpitação na hora que ela É, termina, eu só vou vivendo. Eu falo, como assim exatamente. só vai vivendo, gente? Alguém analisa o que essa pessoa tá É isso. fazendo, por Não, em favor? alguns momentos é legal pra caramba. A Gi tem um pouco também esse perfil de, cara, de deixar a vida levar. E eu É, acho que não esse tenho. equilíbrio que é legal também. Eu sou muito de planejar, de tentar antecipar situações. E ela é um pouco mais, cara, vamos nessa, vamos indo. E acho que essa combinação também dá muito certo, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que saber os momentos. Por exemplo, algumas áreas da vida precisam ser planejadas. Sim, Trabalho, né, saúde.
Sim. E assim a gente vai. Mas, na verdade, o que eu te perguntei dos pilares, acho que eu devo ter usado o termo errado, mas é sobre isso que você estava me dizendo agora, do tipo, que você falou que você analisa a saúde, trabalho, espiritualidade, tem mais um? Saúde, relacionamentos, Relacionamento? trabalho e espiritualidade. Isso aí. E deve acontecer de você vai lá analisar essas 4 coisas, né, pra ajudar a pessoa e tal, e em algum desses caminhos, dessas vertentes aí, é uma parada mais difícil pra pessoa. A outra É é mais raro, de mas boa, acontece sempre. né? É isso. A outra é mais de boa. Com isso aqui eu tenho familiaridade, consigo Sim. lidar e tal. Com isso aqui é mais difícil pra mim e tal. E tem algum desses que costuma ser o mais difícil, assim? Cara, já aconteceram algumas situações e eu acho que esse talvez seja um grande diferencial que eu tenho no meu trabalho. Eu não tenho problema algum em falar assim, Cat, não sei, Uhum. não entendo, mas vou atrás. Vou descobrir, vou te dar um caminho, vou entender primeiro se eu sou a pessoa certa para te ajudar. Eu acho que tem muita gente que deposita num profissional, né, dessa área de desenvolvimento humano, seja um psicólogo, um terapeuta, um coach, né, quase que todas as respostas para a vida dela. E não é assim, né? A Uhum. gente tem estudo, tem conhecimento, mas tem coisas que a gente pode se dar o luxo de falar, cara, não sei. Né? E eu faço isso, já aconteceu uma situação curiosa de uma pessoa, a gente está marcando uma mentoria com ela, e eu percebi um comportamento estranho. Minha assistente estava mandando mensagem falando, Renan, ela tá atrasada aqui, mas ela tá mandando um monte de áudio desesperada. Eu falei, deixa eu ver os áudios, me encaminha. E ela me encaminhou os áudios, era uma pessoa chorando, totalmente desesperada. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. E aí, quando eu falei assim, eu vou ligar para ela, me passa o telefone, eu vou entrar em contato com ela. Uhum. Quando eu pedi o contato dela, a minha assistente encaminhou a última mensagem, e a última mensagem era falando que ia se matar, que, cara, que ela Caracas. tava, enfim, nada na vida dela tava dando certo. Eu falei, meu, nunca aconteceu isso, eu não tô preparado para isso. É, eu ia dizer agora pra você que, É, tipo, que o que tenso, né? fazer, Que né? peso. E eu não fazia a menor ideia, nem pensei em abrir Google, ChatGPT, nada disso para perguntar. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu rezei, pedi Uhum. orientação. E, cara, e foi mágico, assim, foi uma coisa assim, até hoje às vezes eu me emociono contando essa história, porque eu me conectei muito com ela, o nome dela é Débora, inclusive. Eu depois tive um contato bem recorrente com ela por algumas semanas depois desse evento. Eu Uhum. colocava na minha agenda para ligar, para mandar mensagem, mas o fato foi que eu liguei para ela, ela tava com uma faca na mão, ela dizendo pelo menos, e ela falando que ia se matar porque o marido dela tinha abusado dela, porque tudo na vida dela tava errado. Eu falei, cara, na minha também. Mentira, né? Minha vida tava. Tava Naquele ótimo momento naquele tava tudo momento. certo. Mas eu não sei, algo me disse que eu precisava me conectar com ela dessa forma. Uhum. Eu falei, cara, eu também tenho problemas. Também tô triste. Até tinha alguma situação naquele dia, não era exatamente isso, mas não tava num dia também 100%. Então eu acho que foi dali que veio esse insight. E aí eu comecei a me conectar com ela, também dividindo os meus problemas, me demonstrando vulnerável. E ela, caramba, mas você tá bem? E ela começou a se interessar comigo. E a gente ficou, acho que uns 40 minutos conversando sobre isso. E ela falou, meu, eu tô melhor já. Eu falei, jura? Eu também tô. Tipo, adorei conversar com você, foi bom, não sei o quê, mas, cara, não faz isso. Toda vez que você pensar em algo do tipo, me liga, me manda mensagem, eu tô aqui. Então, eu sinto que é um pouco isso que falta nas pessoas, sabe? A gente se colocar no lugar do outro Uhum. e se mostrar vulnerável também quando a gente Uhum. não sabe lidar com uma situação. E essa daí foi uma que aconteceu comigo, assim. Sim. Deu tudo certo, graças a Deus. Ainda bem, né? Eu sempre falo sobre isso com o Ti e tal, porque eu, depois de um tempo de internet e tal, né, decidi expor sobre saúde mental, falar sobre vulnerabilidade, Eu amo isso. Eu mostrar amo o que você meu faz lado isso. mais frágil para as pessoas. E nesse momento em que eu fiz isso, eu percebi o quanto isso tinha uma importância que eu não tinha ideia da Demais. importância que tinha. Porque na hora que eu mostrei que eu sou vulnerável, que a minha vida é cheia de perrengue, que você olha pra mim e acha que a vida é linda e É, perfeita, não, nem perto disso, exatamente. muita gente se deu a, a liberdade, ao direito de vir falar comigo e falar, pô, a minha também tá mal bagunçada. Podemos conversar sobre isso? Claro, Uhum, é claro, isso. podemos. E eu sempre tive muito essa facilidade. Até eu te brinca toda hora e falo, mas você tem um dom absurdo, que é o olhar pro outro.
Sim. É prestar atenção no outro. Prestar atenção, Eu legal. falo, gente, mas é só parar de olhar pro próprio umbigo e olhar pro outro. E falar, isso aí. mas não é todo mundo que faz isso, É verdade. né? E adorei isso. Na verdade, até uma coisa que eu aprendi recentemente, né? A gente foi num casamento dos nossos padrinhos, foi muito bacana, que em certo momento lá, nunca esqueço, né? O padre comentou que a gente deveria agir mais com coragem, né? E o que é agir com coragem? É agir com o coração, né? E o que é agir com o coração? É você, cara, muitas vezes deixar de lado um pouco esse lado muito, certinho, não vou fazer desse jeito. Não, cara, deu vontade, vai lá e faz, né? Vai lá e ajuda, a pessoa tá precisando de ajuda, você tá sentindo que precisa colocar isso para fora, cara, vai com o coração, porque se você pensar de forma muito racional nesse caso, isso poderia até te prejudicar no seu Sim, trabalho, né? claro. Você se colocar com uma certa fragilidade ali, mas aí você se colocou e o que aconteceu? Cara, as pessoas começaram a se conectar cada vez mais com você. É. Eu, por várias vezes, vi lá os seus depoimentos, eu falava, cara, é muito legal ver pessoas assim, tipo, vulneráveis, colocando aquilo que elas acreditam, porque a gente precisa disso, se conectar mais mesmo. A gente tava num churrasco de uma amiga nossa, e aí de repente veio uma outra menina que, tipo, é amiga dessa menina, mas eu mal conhecia, assim, ela. Ela veio chorando na minha direção, assim, ué, o que está acontecendo e tal. Ela falou, eu preciso falar com você. Eu falei, fala. Ela, obrigada. Caraca. Eu falei, pelo quê? Tipo, eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Ela falou, pelos seus vídeos. Você me levou pra terapia, você me fez pensar de novo na vida. Ela falou, e outro dia você abriu a câmera chorando por causa de uma situação que tinha acontecido. Ela falou, eu chorei junto com você. Eu não entendi porque tinham feito isso com você. Aí eu entendi o tamanho da importância disso, né? É muito especial mesmo. E isso são os casos que você sabe, né? Exato, Fora aqueles que a pessoa tá ali sofrendo sozinha em casa e você nem recebeu uma mensagem, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande mesmo. Exatamente. Boa. Mas e no seu trabalho? Acontece de alguém, tipo, te procurar, ou pelo menos já aconteceu, tipo, te procuro agora, nesse momento, e aí, mano, acontece uma reviravolta na minha vida, sei lá, e eu volto a te procurar, falando, ops, precisamos recalcular a rota, me ajuda a fazer isso? Acontece, aliás, é normal a Uhum. gente achar que a vida vai ser aquele caminho reto, né, contínuo, certinho, perfeito, não é assim. A gente é muito mais a gente estar preparado para as situações que vão acontecer do que a gente tentar antecipar tudo, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando esses casos chegam, a primeira coisa que eu faço é explicar para ela, normal, é só a vida acontecendo de forma natural, né? Tudo passa, momentos bons passam, momentos ruins passam, mas é entender o que você pode fazer diante daquilo para que ele não aconteça de novo. E aí entra um ponto que eu vejo que as pessoas falham muito hoje, né? Olhando assim para os meus 200 alunos, assim, o que eu percebo? Que existe um padrão. Muitos deles ainda, né? A gente trabalha para que isso não aconteça, a gente estabelece níveis de consciência com eles para que eles consigam corrigir isso, mas eu percebo que acabam errando da mesma forma, do mesmo jeito, né? E eu falo assim, cara, não tem problema errar, mas tenta errar de jeitos diferentes, tentando coisas novas, porque aí você vai começar a cada vez mais evoluir, né? E evoluir é isso, é você falar, opa, isso aqui não deu certo, mas por que não deu certo? Vou tentar diferente. Um exemplo disso é o trabalho. Tem muita gente que fala assim, mas eu já trabalhei com vendas e não deu certo. Cara, mas você tem tanto talento para isso, será que o problema é vendas ou o que você estava vendendo? A gente faz algum ajuste, que foi o que eu comentei lá no início, e acaba a coisa acontecendo. Então, primeiro é entender, de fato, que aquilo ali é normal, entender qual que é o gatilho que a pessoa teve para, de fato, ter essa mudança repentina na rota, e a gente voltar a replanejar e tá tudo certo, faz parte da Sim. vida. Ah, com certeza. Né? Ah, também é a graça da vida, É a né? graça, exatamente. Se não, imagina. Tudo ali na mesma Não linha tem graça, sempre, né? tem que ter essas oscilações naturais, é verdade. E você é novo, né? Quantos anos você tem? 33. 33. Você acha que rolou uma dificuldade de se posicionar nesse mercado, nesse meio, por ser novo? Tipo, da galera de repente olhar e pensar: ah, mas ele é tão novo, sabe? Ele nem sabe o que ele tá falando. Porque eu já passei por isso, assim. Sim. Você tá ali fazendo uma mentoria com ela e aí o que acontece? A pessoa começa a fazer questionamentos, entender sua formação, entender, Uhum. né, o que você já estudou. E aí eu devolvo sempre com uma pergunta, né? Acho que uma das grandes habilidades que eu tenho é fazer perguntas. Eu falo, cara, mas para que isso é importante para você?
você está aqui numa mentoria porque você está com algum problema. Vamos entender qual que é esse problema, eu vou te explicar como que funciona o meu trabalho, e aí no final, se nada disso fizer sentido, tá tudo bem. Você não precisa ficar comigo aqui. Eu quero estar com pessoas que acreditam no meu trabalho, acreditam naquilo que eu tô, Lógico. na minha metodologia. Então, eu sempre tentei ser muito transparente, perguntar qual que é a intenção da pessoa, mas acima de tudo, deixar ela livre. Falar assim, cara, esse é o meu trabalho, eu não sou dono da verdade, mas isso aqui deu certo e sempre tá pronto para mostrar resultado. Eu acho que quando você mostra resultado, não há o que a pessoa falar. Ela não tem o direito de virar e falar assim, não, mas isso não funciona. Não, funciona assim. Eu tenho aqui diversas, dezenas de depoimentos para mostrar que, cara, as pessoas tiveram mudança com isso e funciona. Talvez, se eventualmente não funcionar com você, eu não vou desistir de você. Eu vou tentar entender por que não funcionou. E a gente vai até dar certo. Eu vejo que hoje as pessoas estão muito no, e se não der certo? Cara, não é e se. É fazer até dar certo. Então, eu acho que eu tento trazer esses conceitos na mentoria, se conectando com a história da pessoa, e às vezes a gente consegue se encaixar ali. Nem sempre dá certo, mas aí O que é faz normal parte. também, né? São dois seres humanos se relacionando, né? Exato. Pode ser que esse relacionamento não seja pra pessoa e tal, É isso. mas eu imagino que às vezes isso pode ter sido uma questão, né? A galera olhar e falar, mas ele só tem 33 anos, será que ele sabe o que ele tá falando? A E idade não tem nada a ver com isso, nada a né? ver com isso. Um ponto que eu acabei de lembrar que eu acho que é legal também é a gente saber muito bem aonde que é a nossa habilidade, aonde que está o nosso talento. Uhum. Então, a gente sabe que falar de desenvolvimento humano, falar de inteligência emocional, né, são áreas muito amplas. Mas dentro dessas áreas existem alguns nichos, algumas micro-áreas ali que você pode se especializar e dentro desse tema você consegue dominar. Por exemplo, no meu caso, eu não falo de todos os temas que diz respeito à inteligência emocional, até mesmo algumas coisas relacionadas à psicologia, à neurociência. Então, eu entro dentro dessas áreas, dentro do conhecimento que eu entendo, e mostro só aquilo que deu certo comigo. E eu me especializei no nicho de planejamento de vida. Então, enquanto tem hoje coaches que falam de todas as áreas, num mínimo detalhe, eu tento me focar em planejamento de vida, né, que é enfim, trabalhei muitos anos com planejamento de negócios, de outros projetos, e você adaptar esses conceitos para o que você estuda de gente, né, de pessoa, eu vi que deu certo, funcionou, eu falei, cara, então eu vou me especializar nessa área de planejamento. O resto, com o tempo, a gente vai aprendendo, vai lidando de forma melhor. E eu tava dando uma fuçadinha no seu Instagram, assim, e vi que você produz também alguns conteúdos lá. Aliás, para produzir mais também, eu tô falhando nisso. Pode pôr umas coisinhas mais que a gente gosta. Boa. Mas você curte, tipo, produzir esses conteúdos pra internet? Tem facilidade? Prefere o seu dia a dia ali direto com o seu aluno? Como Não é vou que mentir é? para você, vou dar uma desabafada aqui. Na verdade, eu acho que todo mundo, né, trabalha com a internet, acho que passa por esse momento enfim, cara, você vai produzir conteúdo e a coisa não acontece do jeito que você quer, no resultado que você quer, você ainda não descobriu ali a linguagem, o tom, enfim, Uhum. o formato de conteúdo que você quer produzir. Então, lógico, eu ainda estou no começo, ainda tem muito o que aprender, mas eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. Hoje eu tenho um problema que é tempo. Então, hoje eu Sim. estou muito mais focado nos alunos, né, nas consultorias que eu faço também em empresas, né? Eu também presto consultoria de vendas, de negócio para algumas empresas. Então, eu me foco um pouco mais nesse trabalho, principalmente nos alunos. À medida que eu conseguir me organizar melhor, a ideia é produzir mais conteúdo, mas assim, é algo que eu tenho prazer, mas no começo não era assim. No Uhum. começo, assim, toda vez que eu tinha que produzir conteúdo, eu falava, cara, o que eu posso fazer Tenho que aqui para fazer, não ter né? que passar por isso, né? Mas Uhum. aí você descobre ali o formato, a ideia que você quer passar e a coisa vai fluindo um É, porque pouco tem melhor. muito jeito de fazer, né? Tem jeito de Dá fazer. pra você adaptar qual é a sua melhor forma aí. É isso. Mas essa questão do tempo que você falou, acho que é um dos grandes desafios da vida, né? Gerir o tempo. Boa. Aonde eu coloco cada energia minha, o quanto eu gasto de tempo em cada coisa. Legal. E aí, de novo, xeretando seu Instagram, eu vejo que assim, você tem diversas áreas e coisas que você faz. Se você é do esporte, vejo que, tipo, você tá sempre ali. Você luta, não Gosto. luta? Gosto. Faço jiu-jitsu. Vejo que tá sempre ali na luta. E casado com uma das minhas melhores amigas. Vai ser pai agora.
tem seu trampo. Como que é gerir todo esse tempo aí? Cara, é um desafio. Eu falo que se você tá chegando no final do dia e você tá dando conta de tudo, você tá fazendo pouco, né? Então acho que se a gente chega no final do dia e tá fazendo tudo certinho, tá tudo dentro do horário, tá tudo muito redondo, tem alguma coisa errada. Porque a vida normal mesmo é você chegar e ter coisa que não deu certo, você ter que readequar a sua agenda, ter que remarcar algum tipo de fornecedor, alguma coisa que não aconteceu. E é sempre um desafio, mas assim, é algo que a gente tem que sempre evoluir a cada dia. Então, tem muita gente que, quando começa a fazer minha mentoria, é até engraçado, que o pessoal chega e acha que eu vou trazer algo extremamente revolucionário e eu falo, abre sua agenda. Aí a pessoa abre a agenda e fala, me conta como é que é o seu dia, vamos anotar aqui junto, faço junto com a pessoa. Compartilho minha tela e vou anotando. Que horas que você acorda? Que horas que você toma café da manhã? Que horas que você vai para academia? E aí eu enxergo todo o dia dela e dentro disso eu consigo enxergar gaps, consigo enxergar oportunidades de melhoria dentro da rotina dela. E aí a gente vai colocando alguns conceitos que eu acabo colocando na minha metodologia. Por exemplo, o crossover de tarefas. Então, num dia que você está mais corrida, você pode, já que você tinha um compromisso de fazer atividade física e de, sei lá, eventualmente estudar, você pode fazer uma esteira enquanto você escuta um podcast. Então, você faz duas tarefas naquele mesmo período de 30 minutos ou uma hora. Então, essas são algumas estratégias de otimização do tempo. Mas o ponto principal, que eu acho que é o grande pilar, é você saber qual é a área da vida que você está vivendo naquele momento que precisa mais da sua atenção. E Tá. entender que você não vai conseguir dar conta de tudo, você não vai conseguir ser a melhor pessoa, a pessoa mais desenvolvida na área da espiritualidade, da saúde, do trabalho e dos relacionamentos, tudo ao mesmo tempo. Tem momento para tudo, a vida é cíclica. Então eu acho que primeiro é ter essa leitura, né, de qual é essa área da vida, você corrige, você cria hábitos que vão ajudar a remediar essa área e você vai depois evoluindo para outras áreas. Quando você passa um tempo, você percebe que, opa, peraí, estou conseguindo dar conta de várias áreas aqui, a coisa está acontecendo de forma natural. E aí só vai melhorando Sim. e evoluindo. Porque é normal, né? Realmente, você, em determinado momento, você ter que focar a sua atenção mais em alguma coisa e gastar mais tempo em alguma coisa. Eu lembro que, tipo, quando eu começou a dar certo o Insta, eu comecei a gastar mais tempo com isso e tal. Eu tive uma pane mental em algum momento e tal. E aí eu virei pro meu médico e falei, mas as coisas estão desequilibradas. Ele falou, mas é pra É estarem. isso. É pra estarem. Ele Essa, falou, você tá na inclusive, idade, no auge do momento de tá focado nisso. Tipo, tá tudo certo. é isso. Essa é inclusive uma das grandes, assim, uma das grandes, não digo rixas, mas assim, desentendimentos que eu tenho em relação aos conceitos de coaching, né? O coaching ele prega, né, de uma certa forma que você tem uma vida equilibrada. E eu falo, cara, não. A vida equilibrada ela te leva à mediocridade, né? O que que é a vida Aham. equilibrada? É aquela vida normal, tudo normal. Aí eu pergunto, cara, isso que você está fazendo aqui, é o horário que a gente está gravando, Uhum. né? Isso aqui não tem nada de equilíbrio, mas é Sim. justamente isso que vai te levar para uma vida que você quer, uma vida próspera, uma vida com resultado, com o impacto da mensagem que você está levando. Então, eu defendo muito em todo o meu trabalho, e eu acho que todas as pessoas que eu vi dando certo, nenhuma delas eram equilibradas. Uhum. Agora, tudo tem um momento, tem um limite, né? Você tem que saber dosar também, não dá pra todo dia trabalhar até tarde, nem todo dia só focar no relacionamento, tudo tem que ter o que eu chamo de harmonia. Você saber o momento certo de se desenvolver naquela área. E tem alguma coisa na sua vida. Não, com certeza tem. Vou perguntar. Qual a coisa da sua vida Tá? que hoje em dia pra você é, tipo, inegociável, assim? Tipo, isso aqui não. Eu não tenho negociação com essa parada aqui. Cara, eu acho que seria tempo pro meu relacionamento, né? Eu até brinco com a Gi que, cara, acho que uma área da vida que pega muito comigo quando ela não tá bem, assim, quando a gente discute, quando a gente tem um desentendimento, desequilibra tudo na minha vida. Tudo parece que começa a dar errado é quando a gente acaba tendo uma discussão. Então eu até brinco com ela, falo, cara, a gente tem que estar sempre bem. Se a Uhum. gente estiver sempre bem, o resto não importa. O resto vai acontecer assim de forma natural. Então isso pra mim é negociável. Toda vez que eu vejo que algo pode colocar o meu relacionamento com ela em risco, eu já tento, de alguma maneira, tirar isso fora. Sim. Então, seja trabalho, seja alguma pessoa que entrou na nossa vida, algum amigo, enfim. Mexeu nessa área,
Aqui assim, não, né? aqui não. Aqui é uma coisa mais especial pra mim. Eu tenho uma coisa com. Até, tipo, é engraçado que as pessoas não entendem o que eu falo, mas é verdade. Meu sono é inegociável. Sono, boa Se também. eu não dormir direito, eu não dormir as horas que eu preciso, eu não sei fazer Boa, nada, eu não consigo falar, eu viro um zumbi, assim. boa. Então, meu sono é uma parada inegociável, eu preciso dormir bem, sabe? O Justo. resto eu vou dando um jeito, tudo bem, gravatar de madrugada, tá tudo certo. É Mas eu isso. preciso dormir. Trabalha enquanto os outros, É. né? Então não rola, cara. Acho que a Não. gente tem que descansar mesmo. Tem inúmeros estudos que provam que o sono é uma das etapas vamos dizer assim, uma das fases dos tarefas do seu dia que são mais importantes, né? Então você tem que dormir, você tem que descansar, que é onde o seu cérebro ele faz toda a higiene daquilo que funciona, daquilo que não funciona, daquilo que é bom ou não de ser armazenado, de ser guardado. Então eu acho que você tá no caminho certo. É isso aí, tem que dormir mesmo. É. E eu gosto É também, bom sem ser demais. que. Quem não gosta, né? É, eu gosto de dormir. Eu tenho, assim, algum amigo que fala, tipo, ah, não, sabe, eu durmo porque eu tenho que dormir. Eu também tenho que dormir, mas eu Boa. gosto. Tenho prazer em É, dormir. eu vou feliz pra cama, Boa. assim. Assistir minha série, depois pegar no sono, assim, É é bom meu, demais, é bom meu demais. momento do dia. E agora, essa nova fase que vai entrar na sua vida de ser pai da Baby Vicky, está animado? Cara, demais, Tá assim, com medo, tá ansioso? Como é que tá? Cara, ansioso, né? Mas dentro dos limites ainda, mas assim, cara, é uma fase muito especial. A gente sempre sonhou com isso, né? Muito Eu ia te louco perguntar, que sempre quis? sempre quisemos, sempre, sempre, assim. E é curioso que outro dia eu tava conversando com a Gi, a gente, mesmo na época que a gente namorava, a gente conversava sobre isso. A gente já falava que a gente tinha sonho de ter filho, de ter uma família numerosa. Alguns amigos, familiares até brincavam: ah, quando você tiver o primeiro, Vai pensar de você vai, novo, né? pe- você vai repensar isso. E não, cara, a gente vai até o final, a gente vai falar que, cara, filho é bom demais. E a gente tá vivendo um momento muito especial, né? Então, filho é bênção, muitas coisas boas aconteceram nesse curto espaço de tempo, né? Que a gente descobriu que a Vicky ia vir. Então, Uhum. cara, pra todo mundo que a gente tem a oportunidade, a gente fala assim, meu, pensa bem, assim, é uma coisa muito especial, vale muito a pena. Então é isso. Ah, imagino. É, é uma mudança, né? Uma super Nossa, nem mudança. falha, muito. Mas deve ser uma mudança. Eu falo que deve ser a mudança mais louca da sua vida, mas também deve ser a mudança mais especial que você vive, É assim, isso. né? Muita gente pergunta, assim, cara, se. Lógico, existe essa mudança, mas talvez por a gente sempre ter conversado desse tema, eu acho que ela foi mais natural, sabe? É uma Eu mudança sinto hoje uma esperada, né? responsabilidade maior, né? Uhum. A gente sempre sente uma responsabilidade maior, mas assim, não sei, parece que isso sempre existiu dentro da gente, sabe? Então talvez isso mude quando eu efetivamente nascer, mas por Não, enquanto mas tá, entendo, é o que você tá, tá tá mais falando. tranquilo. Acho que sim, por ser uma mudança muito esperada, uma parada que vocês sempre quiseram e É. tal. Eu, eu acho que eu tenho mais medo. Eu tenho um pouco de medo. Da Do que você mudança tem medo? mesmo. Ah, porque é uma vida diferente. Total. E sei lá, eu sou tão apaixonada pela minha vida. Tipo, adoro dormir até tarde e tal. Eu sei que a gente se adapta, o Sim, ser humano é adaptável e tudo você vai colocando nos conformes e tal, mas eu tenho medo. sim. Mas tenho vontade, mas tenho medo. Boa. Mas vai demorar um pouco É ainda. isso, tudo no tempo certo. A Vicky vai demorar um tempo pra ter uma amiga. Tranquilo, tudo no tempo certo. Eu falo o seguinte, cara, eu acho que também não adianta nada a gente falar que quer ter, falar tudo isso, mas no Uhum. final, né, aquilo que a gente fala não condiz com o nosso Sim, comportamento, né? sim. Então, o que eu acho legal de vocês estar falando, cara, eu tenho medo e tá tudo bem, Uhum. né? Com o tempo você vai entendendo o que tá trazendo esse medo, por que eu tenho medo, e aí você vai chegar uma hora que você vai falar, cara, peraí, não faz sentido isso, ou faz também, não sei. E tá tudo E tá bem, tudo né? bem, sabe? Não É. tem certo e errado, né? Mas Não, tanto que eu acho que eu já tive mais medo, assim. Eu já olhei pra amigas que ficaram grávidas antes, mas também acho que porque eu era mais nova e tal. pode E eu ser. olhava e fazia assim, meu Deus, tipo, o que que ela fez? Por que que ela inventou de ficar grávida? Hoje não, eu já olho com Sim, admiração pra quem tá grávida. Tipo, ai, que da legal. hora, eles estão construindo uma família. É isso. Principalmente quando eu sei que é o sonho daquelas pessoas. Aí é, Total. é muito mais legal, assim. Boa. Bom, a gente está se encaminhando para o fim do podcast. Acredito que a gente já está há um tempo conversando.
Mas eu sempre faço mais ou menos as mesmas perguntas agora no final. E eu queria te perguntar o que que você diria para alguém que quer seguir mais ou menos o mesmo caminho que você? Cara, eu vou fugir do clichê de estude, né? Aquela Estude, coisa, leia. leia. Cara, eu acho que tenha coragem. Eu acho que tenha coragem. Agir com o coração, sabe? Acho que a gente vive num mundo hoje onde as pessoas elas estão tentando pensar demais, refletir demais, tentar achar o caminho mais curto, tentar achar certezas. E, cara, a vida não é de certezas. A vida é muito mais de você se jogar e na jornada você vai descobrindo o que faz sentido, o que não é, o que você gosta, o que você não gosta. Então, para isso a gente precisa ter coragem. Não tem muita saída, né? Tem que se jogar mesmo. Quando eu tava vindo pra cá, eu falei, cara, poxa, é o primeiro podcast, né, presencial que a gente participa. Então dá aquele friozinho na barriga, mas você fala, cara, tem que ir, é isso. Vou lá falar o que eu sei, o que eu não sei, e tá tudo bem. Vamos descobrindo É isso, junto, vamos né? descobrindo junto. A gente vai aprender, no final de tudo é isso, a gente vai aprender. Com Então acho que tem certeza. que agir com coragem, acho que E com coragem você vai viver muitas coisas, né? Muitas boas oportunidades, sim, más oportunidades também, você vai acabar passando por alguma coisa dessas e tal, é isso, mas muito boas oportunidades na vida, né? com certeza. E eu queria te pedir uma indicação de alguém para vir no podcast. Indicação, vamos lá. Sim. Não pode falar Gi de novo, ela tá pulando ali, mas ela não pode ser ela de Tá novo. bom. Baby Pode Vic, ser a Baby Vicky, ela brincadeira. pode vir. Vai precisar de algum tempinho ainda pra ela vir. Cara, vou dar uma indicação de uma pessoa que eu admiro, né? Um cara que é um comunicador assim excepcional, é um grande amigo meu, né? Trabalha comigo inclusive, que é o Felipe Calil, então se ele estiver assistindo aí, Boa. nem combinei nada com ele, tá? Nem tá Nem sabendo. tá sabendo de nada. É um cara Surprise. que ele tá à frente de um negócio hoje muito interessante também, é uma produtora audiovisual, é um grupo de empresas bem interessantes também. Então, acima de tudo, é um cara, um pai de família, é um cara que vive o dia a dia, é empreendedor, cuida da família, pratica atividade física também, é lutador de jiu-jitsu. Então, e mais do que isso, é um cara que lidou com muita gente, conhece muitas pessoas e também passou por uma experiência, ou passa, né? A gente não conversou muito ainda sobre isso, em relação a terapias, e eu acho que é um cara que tem muito conhecimento para dividir com as pessoas e participar aqui do podcast. Acho que vai ser uma oportunidade legal dele contar um pouquinho do que ele faz. Ah, boa, ótimo. Vamos tentar a agenda, vamos entrar em É isso. contato, vai dar tudo certo. E agora eu queria te pedir uma indicação de uma música pra gente colocar na nossa playlist do podcast, que tá crazy essa playlist. Imagina, cada um já indicou assim, tipo, Cara, tem uma música do Xande de Pilares, que é uma música que eu e a Gia, assim, a gente se conecta muito com isso. A gente passou por um momento muito difícil há um tempo atrás, né? Quando a gente tava na época do namoro e tal, aquelas mudanças de apartamento, de entender como é que vai ser o futuro. E sempre que a gente tinha uma notícia boa, a gente colocava essa música. Se eu não me engano, é Clareou. Eu não lembro. É essa, mano? Boa. Então, ai, que Clareou, do Xande de fofo, Pilares. A gente. música que ela traz uma emoção legal aí pra gente. Ai, que demais. Vai pra playlist. Show. Bom, e agora eu queria te dar esse espaço pra você divulgar seu trabalho, seu Insta, o que você quiser. É todo seu. Maravilha. Gente, primeiro, obrigado aí pela audiência. Muito feliz de estar aqui com a minha amiga. Obrigado demais, adorei o papo. Bom, quem quiser acompanhar meu trabalho, é só seguir lá no Instagram, Renan Wayne. Então, como a gente comentou aqui, eu falo um pouco de planejamento de vida ou life designer, né? Se a gente quiser falar um nome chique. E é isso, é uma pessoa comum, dividindo ali um pouco da experiência que eu tive, né, ao longo desses longos 33 anos. Mas, enfim, tudo muito sincero, transparente. Eu acho que no final de contas, no final do dia, a gente sempre vai se ajudar e vai ter uma troca legal. Então, quem quiser acompanhar meu trabalho vai ser sempre bem-vindo. É isso. Rê, muito obrigada por ter topado o Imagina. convite nesse horário muito louco. Imagina, um prazer, foi uma delícia. Eu nem vi a hora passar aqui. Foi um prazer ter você aqui, um prazer conversar com você sobre isso. Eu tenho uma enorme admiração pela vida de vocês, por vocês como casal. Imagina, a gente que tem. Fiquei muito feliz de ter você por perto, né? De poder fazer parte da sua vida. Eu já tinha a Gi por perto, mas não te conhecia. Então é um grande prazer ter vocês por perto. Vocês são realmente inspiradores, são admiração. Muito obrigada por ter Imagina, minha aceitado amiga, vir. eu que agradeço de coração. Obrigado mesmo. Tiagão também, sensacional. É isso, E é gente. Obrigado isso. mesmo.
E é isso, gente. Esse foi mais um podcast. Eu espero muito que vocês tenham gostado, curtido o papo. A gente também tá no Spotify, se vocês preferirem ouvir por lá. E não deixa de me seguir em todas as redes sociais. É Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok e aqui. Não deixa de ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar com o amigo, que ajuda muito. Combinado? Um grande beijo e tchau!